Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de filosofia do meu, do seu, do nosso Aula Paraná, uma aula preparada com muito carinho para vocês. Vamos conversar sobre filosofia da ciência, mas a filosofia da ciência, uma parte da filosofia que estuda a ciência nos variados períodos da história da humanidade, também precisa olhar lá para trás, nos primórdios daquilo que podemos chamar de pré-ciência. Então, começamos a nossa aula refletindo. Todos os dias usamos nas aulas e fora delas princípios básicos da geometria, da mecânica, mas de onde eles vieram? Em qual momento histórico eles surgiram? Então, quando nós pensamos a ciência como um todo, a ciência hoje se divide em química, física, biologia, uma série de áreas da própria ciência. E dentro dela a filosofia da ciência refletindo sobre paradigmas, sobre os modelos científicos. Mas, olhando lá para o passado, quando surgiu na Grécia Antiga aquilo que hoje vai se tornar ciência, nós temos os primeiros físicos pré-socráticos, que também eram matemáticos. Vocês sabiam que todos os grandes filósofos da antiguidade também eram matemáticos? E aí nós temos os princípios básicos da geometria, surgindo com os filósofos. Mas como que surgiu isso? De que maneira avançou até chegar na mecânica? Enfim, dentro da ciência, a ideia de matemática, geometria, mecânica. E é sobre isso que nós vamos conversar. Alexandre Magno, ele é reconhecido como um dos maiores líderes militares do mundo, ou ainda Alexandre o Grande. Na antiguidade, ele conquistou nações e foi responsável pela miscigenação da cultura que é chamada de cultura helênica. A cultura helênica é o berço do mundo ocidental. Alexandre construiu cerca de 70 cidades no amplo território conquistado. E ele conquistou os gregos, os egípcios, persas, hebreus, mesopotâmios e hindus. Formaram uma só cultura, onde a língua oficial era a dos helenos. Por isso, então, que chamamos de período do helenístico, que nós conhecemos como gregos. Durante 13 anos, Alexandre Magno conquistou então, o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, a Pérsia e chegou até a Índia. Alexandre foi responsável por difundir a cultura grega por um vasto território. Então, aquele pensamento pré-científico que surgiu na Grécia Antiga se expandiu por um grande território justamente por conta das conquistas de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Por isso, quando nós olhamos para a história da ciência, não podemos esquecer Alexandria, a grande cidade de Alexandria, e tem esse nome por causa de Alexandre o Grande. O período do helenismo, então, aconteceu entre os séculos 3 e 2 a.C. Por que 3 e 2? Porque é como se a gente voltasse para trás. Tem no calendário ocidental Jesus como marco zero, então ano zero. De lá para cá temos 2022 anos, então até chegar no século 21. De Jesus para trás é uma contagem regressiva, 1, 2, 3, 4, de trás para frente. Então, por isso que o período do helenismo é do período 3 ao período 2 a.C., momento marcado pelo domínio do Império Macedônio sobre os gregos. Nesse momento, elementos da cultura grega se mesclaram a elementos orientais, gerando uma nova cultura chamada de helenística, porque os gregos também se chamavam helenos. Os povos gregos recebiam esse nome por causa da sua língua, eles eram os helenos. E o período, quando, a partir de Alexandre o Grande, criou-se esse grande império, esse vasto território, esse período foi chamado de helenismo, porque além de difundir a cultura grega, também agregou-se elementos das culturas dos povos conquistados, o que foi de uma riqueza cultural, científica e artística muito grande. Podemos até fazer uma relação com o Brasil. O Brasil é formado por povos indígenas, povos europeus, povos africanos e povos orientais. Inclusive, Darcy Ribeiro, um grande autor brasileiro, chama de Nova Roma.
justamente por conta dessa riqueza cultural do povo brasileiro. Após a divisão do Império do Alexandre, Alexandria ficou a cidade principal do Império. Quando o Império se dividiu, Alexandria tornou-se a principal cidade do Império. E foi fundado em Alexandria um centro de estudos que incluía a famosa Biblioteca de Alexandria. Estabelecida por volta do século III a.C., a biblioteca foi um dos centros de produção de conhecimento mais importantes da antiguidade. Não sabemos exatamente quantas obras ela tinha, mas estima-se que tinha 30.700 volumes. Ou seja, imaginem uma biblioteca com mais de 30.000 volumes, a famosa Biblioteca de Alexandria, com escritos inclusive árabes, indianos, dos gregos, dos persas, babilônios, mesopotâmicos, e toda essa riqueza foi reunida então nessa grande biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, capital do Império de Alexandre o Grande, chamada de Alexandria. Por isso que filosofia também é muito interdisciplinar, trazendo história, geografia, matemática e, claro, o próprio pensamento filosófico. Temos a crença de que o fim da biblioteca se deu por meio de um incêndio, mas isso não é verdade, ela não acabou por completo por causa do incêndio. Alguns intelectuais deixaram o comando dela, que realmente foi acidentalmente queimada em 48 a.C., mas ela sobreviveu ao incêndio. E sob o domínio romano, a biblioteca caiu em decadência por falta de apoio de investimento financeiro entre os anos de 270 e 275 depois de Cristo. Então, o fato histórico aconteceu, ela começou a entrar em declínio, muitos intelectuais abandonaram a biblioteca, porque era um período difícil. De quando em quando a humanidade vive períodos cíclicos de negação da ciência, de negação da arte, negação da cultura, e parece que emerge uma apologia da ignorância. Com isso, muitos intelectuais abandonaram a Biblioteca de Alexandria, ela pegou fogo ou foi incendiada, mas ainda restaram obras. Porém, com o Império Romano, a corrupção que tomou o Império Romano, acabou-se então que não houve mais investimentos, cuidados, e aí ela entrou em franco declínio. Na matemática do helenismo, sobressaíram muitos pensadores, mas vamos destacar aqui Euclides e Arquimedes, que desenvolveram a geometria. Euclides utilizou a geometria nos seus estudos de física. A física, ou mecânica da época, mereceu também a atenção por parte de Arquimedes, tornando possível a invenção de novas armas de ataque e de defesa. Então, nesse período do helenismo, temos nomes que até hoje são estudados na matemática, como Euclides e Arquimedes. Nós temos a matemática e a geometria euclidiana. Você já deve ter ouvido falar, duas retas paralelas jamais se encontram no infinito. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Isso tudo faz parte dos legados da geometria euclidiana. E Arquimedes, com a teoria dos volumes, das massas, até hoje eles continuam atuais, sendo estudados e aplicados, inclusive na astronomia, aplicados na alta pesquisa da física, inclusive da física espacial. A geometria euclidiana, vamos falar um pouquinho de Euclides. Euclides é conhecido como o pai da geometria. Por volta de 320 a 260 a.C., ele fundou e dirigiu uma escola de matemática. Influenciou estudos sobre a luz, sobre o som, sobre a navegação. Uma das novidades de Euclides é a definição do espaço como geométrico, simétrico e imutável. Então, o Euclides definiu o espaço. Claro que muitos anos mais tarde, René Descartes, outro filósofo, vai criar a geometria euclidiana, a geometria que não é plana, digamos assim, que está presente na informática e na programação, no design de 3D, ou seja, é um outro avanço. Mas as definições de Euclides são fundamentais sobre o espaço, que para ele era simétrico, imutável e geométrico. Então o espaço ele é pensável. Existem duas unidades básicas da realidade, espaço e tempo. E Euclides definiu o espaço como sendo geométrico, ou seja, pensado a partir da matemática. Elementos da sua famosa obra
E nela o pensador sistematizou os conhecimentos teóricos e estabeleceu os princípios da geometria. Então ele estabeleceu os conceitos primitivos e postulados. Primitivos são o ponto, a reta, o plano, são conceitos que não se definem. Postulados são enunciados que devem ser aceitos sem demonstração. Exemplo, uma linha reta pode ser traçada de um ponto para o outro qualquer, inclusive até o infinito, mas nós não conhecemos o infinito. Então, Elementos é o nome da sua famosa obra, que traz dentro dela conceitos primitivos e postulados. Nos conceitos primitivos estão o ponto, a reta, o plano, entre outros, e nos postulados a explicação aí sobre alguns desses primitivos conceitos que ele apontou. Primitivo no sentido que estão na origem, que vem primeiro. Primitivo no sentido de primevo, vem antes. Agora, nós vamos fazer uma atividade, afinal de contas, a aula também é para vocês raciocinarem, se colocarem para pensar. Então, convido vocês a pensarem sobre a ideia da nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre o helenismo e suas influências nas mudanças históricas, no pensamento e no conhecimento humano. Escreva um texto sobre o que você aprendeu até agora sobre a Biblioteca de Alexandria. Você pode ampliar, falando de tudo que você aprendeu até agora nesta aula. Então, com vocês. Voltamos com mais aula Paraná e vocês foram convidados a escrever sobre a aula, sobre o momento que tivemos até agora, falando sobre o helenismo, período do helenismo e a Biblioteca de Alexandria, que é uma biblioteca vastíssima no período do apogeu do helenismo, com mais de 30 mil obras. Para a época isso é absurdo, de tanta material que eles conseguiram, material escrito.
Então, isso tudo por conta que Alexandre o Grande expandiu o império, tornando a cultura helenística praticamente o berço da sociedade ocidental. Bem, dentro da mecânica, também floresceu em Alexandria, e um dos expoentes foi o pensador Arquimedes, que viveu 287 a 212 a.C., ele nasceu na Sicília. Desenvolveu diversos teoremas na mecânica, na matemática, na geometria. A espiral de Arquimedes, a alavanca e a ideia de gravidade, também conhecida como princípio de Arquimedes, foram algumas das suas contribuições, mas tem muitas outras. O Arquimedes, então, dá-me um ponto de apoio e eu movo o universo, falando da ideia de alavanca. Até hoje é muito importante esse legado do Arquimedes. A ideia da gravidade, que depois foi ressignificada por Newton, mas trazida primeiro por Arquimedes, então a ideia da espiral, e tudo isso contribuiu para o desenvolvimento da mecânica. Quando falamos aqui em mecânica, estamos falando de alguma forma também da física, porque elas eram indistintas nesse período. Conta a lenda que o Arquimedes desenvolveu o princípio a partir de um pedido do rei Hierão II, que queria saber se a coroa que tinha encomendado era mesmo de ouro puro, ou seja, se o ourives que ele contratou não tinha roubado ouro, se ela era, e incumbiu o Arquimedes de provar se ela era ou não feita de ouro maciço. Para isso, Arquimedes não poderia derreter a coroa e nem fazer nenhum arranhão nela. Uma vez, enquanto se banhava, estava entrando numa banheira, percebeu que seu corpo movimentava uma quantidade de água para fora da banheira. Então, para entender o princípio de Arquimedes, costuma-se contar essa história da vida dele. Ele precisava provar que a coroa era feita de ouro ou que ela não era feita de ouro. E quando ele entrou na banheira, percebeu que ela transbordava. Arquimedes decidiu reproduzir a experiência com a coroa. Ele mediu a quantidade de água que a coroa levantava, que derramava para fora, e também calculou a quantidade de água que um pedaço de ouro, com o mesmo peso que o rei deu para fazer a coroa, teria na mesma quantidade da coroa. Seu experimento percebeu que o ouro movia mais água que a coroa. Sendo assim, a coroa não era feita de ouro puro. E ele descobriu a ideia de empuxo, ou seja, o princípio do Arquimedes é qualquer corpo mais denso que um fluido, ao ser mergulhado neste, perderá o mesmo peso correspondente ao volume de fluido colocado. Ou seja, ele fez uma experiência e tal já o princípio da ciência. Por isso que eu disse no início da aula, estamos falando dos primórdios da ciência, estudando filosofia da ciência. E aqui, tanto com Euclides, como com Arquimedes, lá na Alexandria, no período do helenismo, já estavam elementos que vão constituir, inclusive, a ciência empírica, a ciência experimental, por conta dessas experiências, e neste caso aqui do Arquimedes. Interessante, vocês já sabiam disso? Vocês podem conversar com os professores das outras disciplinas, dos outros componentes também. Bom, Hiparco é um dos cientistas mais representativos da Alexandria. Ele inventou o diopro especial para medir as variações no diâmetro aparente do Sol e da Lua e introduz na Grécia a divisão do círculo em 360 graus, cada um divisível em 60 minutos de 60 segundos. Ou seja, que você vai ver hoje no relógio, essa divisão que ele fez. Então são princípios antigos, mas que estão presentes até o dia de hoje. Hiparco também criou instrumentos aperfeiçoados que lhe permitiram elaborar um catálogo de mais ou menos 80 estrelas. Determinou as coordenadas celestes de cada uma, dividiu em 6 grandezas, ou seja, as estrelas se dividem de acordo com a sua luminosidade, de acordo com a sua grandeza. Outro cientista da época que contribuiu muito para a ciência foi Aristarco, que lançou a hipótese heliocêntrica, isto é, de que a Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Só que na época ela não foi aceita. Então imaginem que lá, já na Grécia Antiga, ele já falava do heliocentrismo, da Terra oval ou redonda, como preferirem, mas também não foi aceita pela baixa mentalidade das pessoas da época. Bom, agora vocês vão fazer uma atividade. Escrevam um texto sobre as principais contribuições dos matemáticos e cientistas
do período helenismo para o modelo científico da atualidade. Então pensa aí de todos os cientistas que eu falei, vê o que você consegue trazer e escreva um texto sobre quais as contribuições destes pensadores, cientistas, matemáticos, físicos para a ciência da atualidade. Agora é com vocês. Voltamos e nessa atividade, então, se você respondeu mais ou menos que foram as contribuições na geometria, na matemática, na física, na mecânica, a ideia de gravidade, dos volumes, também o círculo de 360 graus divididos em 60 e depois em 30, é uma infinidade de contribuições. O importante nesta aula é você perceber esses elementos pré-científicos que já começaram lá na Grécia Antiga, que deixaram um legado até os dias de hoje. Então, o helenismo foi um período marcado pela dominação de Alexandre o Grande, ou Magno, e a mistura de culturas ocidentais e orientais. Essa mistura mudou o pensamento e as possibilidades do conhecimento do povo heleno. A Biblioteca de Alexandria, por um tempo, foi o expoente do conhecimento, concentrava obras e era rodeada de intelectuais. Dentre eles, conhecemos um pouco mais sobre matemáticos, cientistas como Arquimedes, Euclides, Hiparco e Aristarco, que contribuíram muito para a forma como pensamos e fazemos ciência na atualidade. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado desta aula de filosofia e até a próxima!